Sempre que se fala sobre um tema, é necessário que haja um método para que os interlocutores saibam a respeito exatamente do que estão falando. Quando nós falamos a respeito de perda de salvação, eu acredito que é preciso saber o que é salvação, quem são as pessoas envolvidas, quais os eventos, tanto atos como processos que fazem parte, e quais textos fundamentam o que é proposto no tema. Então, vamos tratar dessa questão de perda ou não de salvação. Então, a primeira questão é a gente definir o que é salvação. Salvação, do ponto de vista da natureza de Deus, é um ato regenerador de Deus que infunde vida à pessoa. Do ponto de vista de relacionamento com Deus, ele restabelece, ele reconcilia a pessoa com Deus. Assim, nós já antecipamos quem são as pessoas envolvidas. As pessoas envolvidas é Deus fazendo uma obra de reconciliação da sua criatura consigo. Jesus Cristo, aquele que permite com sua obra que essa reconciliação aconteça, e o Espírito Santo com várias funções neste processo, desde a regeneração até ao selo e também ser aquele que conduz as pessoas. Nós vamos ver isso mais na frente. E o homem natural, o homem morto em seus pecados, sem percepção e sem posse da vida eterna. Assim nós temos do lado a unidade santa e temos do outro lado o pecador perdido. Então, estas são as pessoas envolvidas na salvação. E se nós andarmos mais, nós vamos então verificar quais os eventos e quais os processos que fazem parte da salvação. Nós já vimos que, numa fase anterior, o que tornou possível esse processo posterior é a morte do Senhor e a vinda do Espírito. Mas no âmbito das questões humanas, o que se tem no processo de salvação é o anúncio do Evangelho. Depois do anúncio do Evangelho, a chamada de Deus. Aqui eu vou colocar em ordem, não obrigatoriamente cronológica, mas numa ordem lógica, os eventos que permitem que a gente tenha uma compreensão exata da extensão da salvação. O anúncio do Evangelho, a chamada de Deus, a regeneração e a habitação do Espírito, a fé do pecador, no pecador, e o arrependimento. E aqui nós temos um ato que é a justificação, que nós veremos com mais detalhes na frente. Depois disso se inicia um grande processo que é a santificação, que é a operação e cooperação do pecador e o Espírito para produzirem uma obra digna dos eventos anteriores que aconteceram. E, por fim, um ato final, que é a glorificação. Assim nós temos, na salvação, o Evangelho chamando o pecador, Deus chamando o pecador, regeneração, habitação pelo Espírito, fé, arrependimento e a justificação. Depois nós temos a santificação e temos, por fim, o ato final de Deus, que é a glorificação. Agora nós precisamos verificar alguns textos, não poderão ser todos, obviamente, que vão orientar a nossa compreensão de perda ou não de salvação. Jesus Cristo, em João, ele diz assim: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então, o ato de crer dependia de ser ou não ovelha. Não é o inverso. Ele não está dizendo, olha, vocês não creram, por isso vocês não são minhas ovelhas. Ele diz o contrário. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Uma leitura inversa poderia dizer, quem não é ovelha não crerá. Outros textos que são muito significativos na discussão estão no livro de Romanos. Romanos 5, Deus diz claramente que nós somos justificados por meio da fé
E logo adiante ele diz: agora que nós somos justificados, nós não seremos condenados. Em Romanos 5. Em Romanos 8, é dito que Deus nos conheceu anteriormente, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Este elo é inviolável. Não tem como a gente estabelecer que essas questões não são questões da segurança de Deus, porque é Deus quem realizou esses atos. E por fim, a gente lê em Romanos 11, num contexto de salvação, quando Deus diz que os dons e as vocações de Deus, ele não se arrepende, são irrevogáveis. Como a salvação é um dom, e Deus diz que os dons que ele concede às pessoas é irrevogável, não faz qualquer sentido se acreditar que há perda de salvação. Muitas pessoas tomam este viés pela interpretação extremamente equivocada de Hebreus, e a partir dali ele abandona todos os textos claramente mostrando que Deus salva o pecador e o salva eternamente, e ele começa a analisar personagens das Escrituras, dando o viés que ele, infelizmente, não compreendeu de Hebreus 6. Assim, a salvação é um ato exclusivo de Deus. E ele faz isso para que todos nós saibamos que um dia nós estaremos com ele eternamente. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não há perda de salvação.